a última vez que a gente conversou, você estava no K2, em Nossa! cima dele. Aham. E Karina, obrigado, prazer de novo falar com você. Eu estava até procurando uma foto que eu tenho sua em 2016 aqui no Desafio Celebridades. Legal, faz tempo, né? Tava você de um lado e o Bob Burnquist do outro. Daí eu falei assim, é a primeira vez que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né, porque Karina, eu sei que você vai ter trabalho, você vai fazer uma expedição agora para a Amazônia, né. Para quem não conhece, a Karina é uma maior montanhista brasileira do mundo, com certeza. Escalou tudo que vocês imaginarem, e depois vou mostrar algumas fotos aqui, por exemplo, o Everest dos 2 lados, mas isso é o de menos. E o que é importante é que, além dela ser médica, ela também pilota helicóptero e é uma especialidade para resgate, certo? Você Isso. tem. Eu fiz Wilderness Medicine, né, que é medicina de emergência e resgate em áreas remotas. E aí eu fiz vários cursos e me dediquei para essa parte de atendimento pré-hospitalar, medicina de emergência e resgate. Então, muita coisa, Karina, que você sabe como que é a internet, as pessoas xingando socorristas da Indonésia. Eu sei que você conhece a Indonésia, você não conhece esse vulcão específico, né? Mas as pessoas xingando, ai, porque demorou, porque não sei o quê, porque incompetentes. Não é assim, não é? É muito mais difícil, não é, do que Olha, parece. Ricardo, é muito fácil a gente julgar quando a gente está, né, do conforto do nosso sofá, da nossa casa, e depois que a gente está assistindo, falar o que deveria de ter sido feito diferente. Mas, claramente, a gente sabe que o Monte Rinjani é o segundo maior vulcão da Indonésia. Ele tem uma altitude acima dos 3.000 metros, ele tem 3.726, que é uma altitude bem considerável. E para quem faz trilhas, para nós montanhistas, é uma caminhada, é algo muito simples, muito fácil. Mas para quem faz trilhas, o Monte Rinjani vai um pouco a mais. Ele já é uma altitude que exige um pouco mais de preparo, uma caminhada de 3 dias, você tem que dormir na montanha, você não consegue subir em um dia só. O terreno é muito instável. Esse tipo de pedra é um tipo de pedra que, se a pessoa não tiver técnica, não souber caminhar em cima dele, a pessoa vai sofrer, vai gastar bastante energia para Por isso. quê? Por quê? Porque é muito friável a rocha. Essa rocha vulcânica, ela é feita de pedra pómez, vai É rocha metamórfica, né? São metamórficos. isso, e vai depositando na vertente, e ela, às vezes, quando você tenta subir, você escorrega mais do que você sobe, que foi provavelmente o que aconteceu com a Juliana depois que ela caiu. Ela certamente deve ter tentado voltar para a trilha, mas ela viu que não tinha como escalar sem equipamento correto, né? Então imagina o desespero dela. E ela caiu, a princípio a informação que chegou para a gente é que ela caiu alguns metros, mas depois ela continuou escorregando, né? E Caiu não tem 300, 500 e depois foi até 600. exatamente. Só que no começo, tanto é que um pessoal conseguiu chegar com ela num drone, até escrever um bilhetinho para ela num papel, ela estava mais próxima da trilha. E era esse momento que o pessoal lá do Parque Nacional do Monte Rinjani deveria de ter agido e deveria de ter entregue pelo menos algum tipo de mantimento, né? Uma manta térmica, um bivac, um cobertor de emergência, um abrigo de emergência que a gente chama de bivac, para ela conseguir sobreviver, porque assim, a 3.000 metros de altitude, a temperatura baixa muito. 2 graus eu olhei, 1 grau. Então, assim, lá durante o dia pode fazer 5, 8 graus e durante a noite pode fazer 2 graus, 0 graus. Então, imagina essa menina de camiseta, sem nenhum equipamento nessa temperatura, Você né? acredita que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso, falei: "Tomara a Deus que seja um vulcão ativo e que a terra seja quente ainda", como acontece no Havaí, em alguns lugares que o solo é quente, né, ainda. Mas lá a gente conseguiu ver que tinha uma névoa muito densa, que foi até o que não permitiu com que o helicóptero fizesse o voo, né? No dia que eles conseguiram o helicóptero. E essa névoa, ela significa umidade, né? O lugar também está ali num paralelo na linha do Equador, fica na Indonésia, na ilha de Lombok. É um lugar muito úmido, e a umidade junto a essa temperatura deixa a sensação térmica ainda mais baixa. Então você acha que o grande erro foi nesse momento, mas e a história de que o guia, quer dizer, o erro
Foi na hora que viram ela, que os italianos viram, né, com o drone, daí o parque já devia ter sido informado e feito alguma coisa naquele momento, né? Esse que é o... Sempre, quando a gente tem uma tragédia desse porte, é sempre uma sequência de erros, né? Sempre são várias coisas que poderiam ter sido diferentes. Então, aqui a gente não tá para apontar o dedo em ninguém, até porque já Claro. aconteceu, mas a gente pode aprender com o que aconteceu para evitar futuras tragédias. Então, a primeira coisa é quando você procurar uma empresa, que essa empresa seja clara com você, com o nível da trilha, você tem que ver se você está pronto para fazer aquele tipo de atividade. Claro que toda atividade tem um risco, mas você pode minimizar muito o risco se você já tiver treinado para aquilo, ou se você tiver o mínimo de preparo, um curso de Roupa roupa correta. adequada, o calçado adequado, se você na sua mochila tiver um transmissor de emergência para dar a sua localização para um serviço de emergência caso aconteça alguma coisa. Você tem que levar pelo menos água, você tem que levar comida, você tem que estar com pelo menos uma lanterna, né? Um pequeno kit de emergência e primeiros socorros. Então, a gente está falando isso para as outras pessoas que gostam de fazer trilha saberem que elas não podem sair sem carregar nada, despreparadas e só colocar toda a responsabilidade em cima do guia ou do grupo, porque em fatalidades como essa, pode ser que o grupo se separe. Mas eles poderiam avisar: olha, tem que ir com isso, todo mundo tem que carregar isso e isso. Parece que Sim. muita agência que faz escalada, eu sou trilheiro também, né? Mas eu gosto de ir Goiás, Bahia. Eles não avisam o que você. A única coisa que eles falam, vai com uma bota. Mas qual? É uma Timberland, é uma não sei o quê, cada terreno tem uma coisa diferente. Por exemplo, vulcão, já que você está falando de rocha metamórfica, provavelmente o calçado é completamente diferente da trilha que eu faço na Chapada dos Veadeiros. Assim, e cada vulcão, eu já estive em vários, né? Eu já estive no Etna, eu já estive Já teve aqui, ó. no e cada um é uma rocha ainda mais diferente. Esse daí, que é a da Pedra Pomes, que é uma areia extremamente friável, conforme é que nem você tentar subir uma duna de areia muito inclinada. Você põe o pé para subir a duna Cai. e a areia escorrega, sabe? Deu para ver isso bem claramente nos vídeos. E aí você fala, poxa, o guia deveria de ter deixado, ele estava com outros 5 clientes, os outros 5 clientes queriam seguir, né? Então, eles deveriam de talvez ter mais um guia, para numa eventualidade, se alguém ficasse doente, se alguém passasse mal, eles não terem que deixar um cliente sozinho ou abandonar. Então, mas esse que é o absurdo que eu entendi. Se as pessoas souberam que ela caiu ali, como é que pode os outros falar, não, vamos seguir adiante? Eu não entendi isso. É que a A gente pessoa está nunca vai caindo. saber, né, Ricardo, se ela ficou descansando e depois ela levantou, teve uma tontura, caiu, ou exatamente como ela caiu, o que aconteceu, Ninguém viu, né? ninguém viu, né? E agora, essa questão de também culpar. Bom, o guia está sendo linchado lá, mas culpar o guia especificamente de não ter voltado. Mas essa questão de culpar os socorristas. Você que pilota helicóptero, não é assim que você chega num lugar desse. Primeiro, você não consegue, acredito, voar num lugar desse. E a geografia do lugar, Karina, ela não é um negócio que assim, é só pendurar um negócio lá, carregar, jogar e puxar o corpo. Não é assim, né? Não, então, para começar, a gente tem que considerar que nós já estamos falando de altitudes muito altas, tá? Então, não é 3.000 já é um negócio que o ser humano normal não vai ficar bem. não, já é uma altitude que de alguma forma está colocando o nosso corpo sobre hipóxia, ou seja, sobre uma porcentagem de oxigênio menor do que nós temos normalmente nas cidades, no nível do mar, enfim, onde nós vivemos normalmente, tá? É claro, tem populações de Sherpas, de bolivianos, Ah, de andinos que moram nessas altitudes? Tem, mas a maior parte dos mortais humanos, nós moramos em altitudes abaixo dos 2.000. Então, o Monte Rinjani, que tem 3.700, já é uma altitude que coloca um estresse fisiológico em cima de qualquer pessoa, tá? Além disso, eles escalam, são 3 dias escalando, é ixi. muito cansativo para uma pessoa que não está, porque nós não estamos falando de montanhistas. Eu não sei, eu não consegui saber se ela era especializada nesse tipo de coisa. Me parece que não, que ela não era uma. Não, ela era uma menina ativa, né? Ela era uma menina que gostava de aventura, estava fazendo um mochilão pela Ásia há alguns meses. O Monte Rinjani Ah, estava na programação de viagem dela, desse mochilão,
mas ela não era uma montanhista técnica que já era Estudou. escaladora e já tinha conhecimento. Enfim, era um passeio que ela adicionou na lista dela e ela fez o certo, ela contratou uma agência para levá-la. Só que ela não teve as informações, talvez, corretas ou completas para se equipar direito, né? Não instruíram ela como se equipar direito, ela também deve ter menosprezado, deve ter falado, ah, não, é só um trekking, eu vou com um grupo, foi de calça jeans, foi de camiseta, foi com tênis, né, normal, que você pode andar aí Na rua. normalmente na rua, e aí é uma sequência de vários erros. Poxa, por que o pessoal no Monte Rinjani, sendo que já teve várias pessoas que morreram e perderam as suas vidas nesse vulcão, por que eles não têm uma equipe de sobreaviso que, se acontecer alguma coisa, eles ligam e essa equipe está preparada com o equipamento correto, com as cordas longas, com o tripé de resgate em altura para esse tipo de terreno, para chegarem na Juliana mais rápido, né? Porque a Ela, demora foi uma demora grande. E ela foi morreu, então, graças à morte dela, infelizmente, é que vão começar a pensar nesse tipo de coisa, né? exata. Tomara que a morte dela não seja em vão. É o que todos nós esperamos, é o que todos nós estamos pedindo para as autoridades da Indonésia, que vocês se preparem um pouco melhor, porque já que o lugar é muito turístico, vão muitos turistas despreparados fazer o tipo de trekking, que pelo menos vocês ofereçam um Cria serviço vergonha, né? minimamente razoável de resgate nesse lugar para as pessoas que estão pagando para subir a montanha. Duas coisas que eu queria mostrar aqui da Karina. Primeiro, isso aqui é um vulcão na Etiópia, você está no Guinness, né? Olha Sim. a. Gente, Odisseia, o filme. Você atravessou esse vulcão na Etiópia, vulcão ativo, numa. Como que chama o nome da corda? Beleza. Tirolesa. Eu já te perguntei por quê. Você está no Guinness Book por causa disso. Ô, Ricardo, tem vários tipos de seres humanos e cada um gosta de uma coisa, né? Tem Eu gente sei. que passa 10 horas na frente de um piano, olhando partitura e aprendendo. Não dá indireta para mim, não. A minha paixão, o que me move, o que eu sempre gostei, foram grandes desafios relacionados à natureza. Então foi me colocar à frente a desafios que para muitas pessoas são loucura, para muitas pessoas são impossível, e ir lá e realizar com bastante profissionalismo, planejamento, estudo e estratégia, né? E ótimos vídeos, tem vídeos maravilhosos. Depois, quando você sair daqui, eu vou passar um trechinho aí do Kilimanjaro, né? Que Sim, você foi. Mas eu já falei isso com você há anos atrás, né? Que falei que você sempre está se desafiando mais e mais e mais, mas hoje, com a Corinha, você diminui um pouco seus. Ela acabou de ter filho, né? Ela está com quantos anos? 3, a 4? Cora está com 3 anos e meio. É claro que eu não estou fazendo expedições que me coloquem muito tempo longe dela, porque eu não aguento. Eu sou completamente apaixonada por essa menininha, Vou colocar ela aqui. mas eu continuo com as minhas grandes aventuras, expedições, e eu continuo levando a Cora para a montanha comigo. A Cora, Coisa para você ter linda. uma ideia, Ricardo, ela tem 28 países. Já tem 28 países em 3 anos e meio. E quantos picos ela já foi? Puxa, quando ela tinha 6 meses de idade, ela já estava ali numa altitude igual ao Monte Rinjani, de 3.700 na Bolívia. Isso faz bem para a criança ela se desenvolver com mexer com altitudes diferentes, porque eu não lembro se o ser humano ele é melhor para ele fazer todos esses testes desde bebê. Olha, na verdade, nós temos crianças e pessoas e populações inteiras que vivem nessas altitudes, né? Como, por exemplo, essa comunidade da Bolívia, eles nascem nessa cidade que já tem praticamente 4.000 metros. Os Sherpas nascem em vilarejos que estão 3 a mil. 4.000 metros. Mas o que eu percebi é que para os bebês que não estão aclimatados, não nascem já nesses lugares, a altitude pega, né? Não faz muito bem, e você tem que fazer uma aclimatação muito lenta para a criança Ah, chegar nessa altitude sem sofrer. Então, percebendo isso, como médica de montanha, especialista nessa área, e tendo levado todos os equipamentos que eu levei para monitorar ela, eu fiz uma aclimatação bem lenta para ela chegar nessas altitudes,
E aí teve dias que eu vi que ela não estava tão forte, assim, estava mais quietinha, a gente não subiu mais com ela e desceu. Então a gente respeita muito Ah, o corpinho dela, sabe? deixa eu para terminar, obrigado de novo, eu sei que você está indo para a Amazônia, você vai fazer uma expedição de salvamento também lá? Não, de medicina humanitária. A gente vai fazer atendimento médico ao longo de todas as comunidades ribeirinhas do Rio Negro. Você é uma cirurgiã geral? Você opera qualquer coisa numa emergência, Karina? Eu não sou cirurgiã, Ah, eu fiz medicina, depois eu fiz medicina de urgência e emergência. Eu hum. também fiz nutrologia e eu fui para os Estados Unidos e eu tenho um fellow da Wilderness Medical Society de 3 anos em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Mas se você estiver sozinho, uma pessoa está ali com o braço quebrado, precisa decepar alguma coisa, você se vira, né? Tomara Olha, a Deus que nunca aconteça. dentro da medicina de emergência, dentro dos princípios da ética, né, do que é permitido, a gente consegue fazer bastante coisa, principalmente em situações de emergência. Mas eu estou indo com uma equipe de 15 médicos, né? E tem médicos de todas as especialidades, pediatra, ginecologista, oftalmo e por aí vai. E a gente vai fazer um mutirão de saúde agora, estilo expedição, ao longo do Rio Negro, nos próximos 8 dias. Que legal, ninguém imagina isso, né? E é sem receber nada, você está fazendo uma doação sua, né? É, Do todos próprio. são voluntários, inclusive eu. Só para terminar, uma coisa meio macabra. Você me falou que você escalou os dois lados do Everest, você já subiu o K2, foi em todos os lugares aí. Quantos picos são no total no mundo? Já foi? Nossa, eu não contei, mas eu certamente já subi aí dezenas de montanhas. Eu nunca parei para contar, né? De montanhas de 8.000, foi o Everest 2 vezes, foi o K2, foi o Oma da Blanc, o Island Peak, o Mont Blanc, o Kilimanjaro, o Aconcagua. É, Monte Shasta, você foi? não, Monte Shasta. Shasta ainda não foi. Na Esse Califórnia. daí, eu que sou meio esotérico, eu disse que é legal esse aí por baixo pela caverna. Tem Ah, caverna. tá. Ah, Então, então, o que eu queria perguntar, só para encerrar, você foi muito gentil comigo. Você me contou, então, quando você estava lá no Everest, e com esses lugares, que você passa no lugar, você vê o corpo do alpinista morto e não dá para pegar. Você pode explicar, assim, porque todo mundo fala assim, o corpo dela estava lá, era fácil de resgatar. Não é assim, né? são casos bem diferentes, né? Porque no caso do Everest, tem mais de 400 corpos Ai, lá. ai, Ah, que fofo! é Tem a muita Isabelita, gente que perde Isabelita. a sua Ó, vida. tá mordendo. Ai, ai! Ai! Tem muita gente que perde a vida lá e realmente pela complexidade, imagina, se a 3.700 o pessoal já cansa, que é o topo do Monte Rinjani, você imagina o Everest, que é 8.848. É a altitude mais extrema do planeta Terra. Então, as pessoas que estão ali, elas estão realmente sobrevivendo. E para você resgatar corpos ali, muitas vezes você está arriscando outras vidas. Pessoas que estão vivas. Por quê? Porque pode dar uma avalanche, causar alguma coisa assim? Também, mas principalmente pela dificuldade, pela complexidade de você carregar um corpo que é algo tão pesado e tão difícil de ser carregado numa altitude onde você mal consegue andar e respirar o seu próprio peso. Imagina você levar mais 80 quilos, que às vezes. Então, e nesse lugar da Indonésia, por exemplo, tinha um outro agravante que seria o solo escorregadio, esse tipo de rocha. Total, e no Everest tem muitos pontos que é extremamente técnicos, tem gretas gigantes para você atravessar, tem faces expostas que você precisa escalar, e que se você estiver carregando um outro corpo é praticamente impossível. Então, é, agora os helicópteros evoluíram bastante, né? Então, os helicópteros estão conseguindo voar em altitudes extremas, porque antes não era possível, porque não tinha Ah, sustentação para as pás. por quê? O que que aconteceu? Que mudança aconteceu? Você que é piloto de helicóptero. Quando aconteceu essa mudança de helicóptero, que eles começaram a subir Olha, no a ano de 2015, 2016, eles começaram a fazer uns voos bem desafiadores, vamos colocar essa palavra. mas o quê? Mudou o material, mudou os desenhos, Eles o que que foi? tiraram, eles fizeram uma modificação interna na própria máquina, eles tiraram os assentos, eles colocaram um piloto super leve, eles colocaram pouquíssimo combustível para não pesar, tiraram tudo que era peso de dentro do helicóptero
pegaram uma máquina, que é uma das máquinas mais fortes, né, dentre os helicópteros para voar, e começaram a fazer uns highlines a partir do campo 3, que é a Fatih Lhotse, que fica a 7.000 metros do Everest. No Nepal, no Everest, na face sul. E aí o Simone Moro, que é um piloto italiano muito famoso, ele foi um dos precursores, juntamente com outros pilotos nepaleses, que eram pilotos que já voavam nos Himalaias há muitos anos. A gente tem um piloto brasileiro que chama Alex Murta, que é um dos melhores do mundo em resgate dos Himalaias também, grande amigo meu que já mora lá nos Himalaias há muitos anos. E esses pilotos, eles são um time de super-heróis que fazem voos em altitudes que nenhum outro piloto do mundo sonharia em voar. Eu assisto o reality deles, eles têm tantos minutos para chegar em tal lugar, pegar o cara que está perdido e voltar, porque senão não tem combustível. Isso. Karina, obrigado, que fofa. Obrigada. Olha, eu acho que está todo mundo muito indignado com o que aconteceu, mas se a gente puder aprender alguma coisa com isso, e sem julgamentos, mas realmente para levar lições, vamos sempre nos preparar, vamos estudar, vamos com o equipamento correto, vamos ver se a empresa que a gente está contratando é uma empresa realmente séria, e se no caso de acidente é sempre importante pensar o que vai ser feito, o que eu faria, como eu sairia de lá. Então, se a gente se responder algumas perguntinhas antes de entrar numa aventura, pode ter certeza que essa aventura vai ser mais segura para todo mundo. Tá bom, obrigado, Karina. Eu queria mandar um abraço caloroso aqui para a família da Juliana, né? Sim. Que essa tragédia pelo menos sirva para melhorarem um pouco o sistema lá. A gente fala que só o Brasil tem problema, né? Mas todos os lugares têm algum problema, né? Com certeza, com certeza. Karina, obrigado, boa viagem para você amanhã. Dá um beijo nos ribeirinhos. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Até mais, um beijo. Bom falar contigo. Beijo. Essa é a Karina. Vamos ver essa moça aqui, ó. Vou colocar vocês para darem uma olhada no YouTube dela. Sigam. Gente, Karina já teve programa no Fantástico, tem programa no Canal Off. Super heroína, sabe? Menina super poderosa, só pode ser ela mesmo, né? Porque médica, piloto de helicóptero, ainda piloto de helicóptero para fazer resgate. E ainda vai e atravessa o vulcão lá na Etiópia com uma... Gente, para de rasgar minha casca! Acabei de comprar, já destruiu tudo. Vamos ver rapidinho aqui, só. É muito fofa, cadê? Tá aqui. À sua volta, e lá já caem nevascas muito fortes, já dão ventos extremamente agressivos e você já começa a entrar propriamente na escalada em si, assim, você já se sente dentro do Everest. Uma vez que você chega no campo base avançado, que fica a 6.400 metros de altitude, em cima do nível do mar, então você começa o seu processo de aclimatação para altitudes extremas. Você fica uma semana descansando aí. Como eu estava com um pouquinho de pressa, porque eu cheguei um pouco mais tarde na temporada, eu cheguei na Olha os lugares, gente. Para chegar no campo 1, você tem que passar por uma parede extremamente inclinada e conforme você começa a ganhar altitude, você começa a ter aquela vista privilegiada das montanhas dos Himalaias de cima. E uma vez que você alcança o topo e chega no North Pole, você consegue ver o cume do Everest de lá de baixo. É bem... E segundo, né, consta, eu já falei para vocês, é curioso que me parece que a maioria dos acidentes que acontecem com montanhistas ou que seja turistas é na volta e não na ida. Existe algum componente. Um cara me falou alguma vez uma coisa da psique humana, ele conseguiu conquistar o Everest, então diz que muitas pessoas que morreram no Everest, em outras montanhas, conseguiram atingir o objetivo delas, né? E justamente por isso talvez deu uma baixada de bola, mas esse não era o caso da Juliana, né? Juliana é uma menina aí que infelizmente partiu, como eu falei outro dia, né? Provavelmente, eu nem sei, nem quero falar, mas imagina a dor e a tristeza, né? Um força para a família. Obrigado, Karina.